Bom, gente, voltando à continuação do vídeo anterior, que como eu disse, eu preferi dividir em duas partes. Eu prefiro que vocês assistam o primeiro vídeo, tentem se entender com a parte escrita, para a gente poder entrar então no vídeo do que é uma solução tampão. Mesmo esquema, vou compartilhar a tela com vocês, tá? Vamos lá. Aqui vem descrevendo o que é uma solução tampão. Uma solução tampão são soluções que a gente usa em várias químicas, muito usada em química analítica e em bioquímica, que tem capacidade de resistir à variação de pH. Posso diluir a solução um pouquinho ou por pequenas adições de ácidos e de bases na minha solução. Se eu tiver uma solução tampão, o pH não varia, tá? Então, são soluções que a gente usa para controlar o pH de um meio reacional que eu preciso fazer no laboratório. Então, uma solução tampão, ela sempre vai ser constituída de um ácido fraco e da sua base conjugada, ou seja, o seu sal, ou de uma base fraca com o seu ácido conjugado, ou seja, a base fraca e seu sal também. Então, nós temos dois tipos de soluções tampão. A solução tampão ácido, que é o ácido fraco, mais a base conjugada, que no caso é o sal, e o tampão básico, que é a base fraca, junto com o seu ácido conjugado, que também é o seu sal, tá? Então, numa solução tampão, eu tenho a presença do ácido acético mais a sua base conjugada, tá? No sal. Então, nós temos diversas maneiras para poder calcular o pH da solução, para a gente poder calcular, para a gente poder fazer a solução tampão. Ali está um esquema que eu estou olhando aqui, que eu não quero passar para vocês, porque senão eu posso confundir a cabecinha de vocês, tá? Eu primeiro vou ensinar a fazer a solução tampão, para depois falar sobre diluição. Então, vamos lá. Resumindo, solução tampão é uma solução que ela resiste à variação de pH. Seja quando eu faço uma diluição, ou seja, adiciono água, ou quando eu adiciono pequenas quantidades de ácido e de base, tá? Eu tenho, então, dois tipos de solução. A solução tampão ácida e a solução tampão básica. O que nós, professores da IC 607, combinamos? Como o nosso semestre é muito curto, a gente vai dar todos os exemplos de formação de solução tampão ácido. Por dedução, vocês chegam à solução tampão básica. Então, é aí que a gente vai passar um exercício valendo nota. Então, no vídeo, hoje, nessa segunda parte, eu vou ensinar vocês a prepararem 4 tipos de solução tampão ácido. Por dedução, dá para poder fazer a solução tampão básica, tá? Eu quero que vocês entrem na aula da segunda-feira para a gente poder discutir em qual data esse exercício vai ser realizado, ok? Vai ser via SIGA. Então, vamos lá. Eu posso preparar uma solução tampão ácida misturando um ácido fraco com uma solução do seu sal, já pronto. Eu posso preparar uma solução tampão ácida misturando o ácido fraco com o sal na forma de sólido. Eu posso fazer uma solução tampão ácida misturando o ácido fraco com uma solução de uma base forte e gerar o sal dentro do meio reacional. Ou eu posso preparar uma solução tampão ácida pela mistura do ácido fraco com uma base forte, sólida, também gerando o sal no meio reacional. A solução básica eu posso prepará-la de 3 formas e não mais de 4. Eu posso misturar a base fraca com uma solução do sal e eu posso misturar a base fraca com o sal sólido e eu posso misturar a base fraca com o ácido forte. O ácido forte, a gente não tem ácido forte na forma líquida,
na forma sólida, é só na forma líquida, tá? Então, por isso eu tenho menos uma forma de fazer a solução tampão, ok? Então, agora nos próximos minutos e nos próximos esquemas, a gente vai ter o preparo dessas 4 soluções, tá? Primeira forma, o preparo de uma solução tampão a partir da mistura do ácido fraco com a solução do sal. Então, eu já misturo pronto o ácido fraco e o sal dele já formado. Então, eu preciso preparar uma solução tampão. Eu quero 250 ml de solução tampão com um pH final de 4 a partir de uma solução do ácido acético, 2 mol por litro, e de uma solução do sal derivado dele, que é a sua base conjugada, de 1 mol por litro. Bom, solução tampão, eu expliquei para vocês no vídeo anterior que eu tenho uma equação de solução tampão, que é aquela pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Então, a partir desta equação, eu vou fazer todos os cálculos para saber qual o volume de cada uma das soluções que eu preciso misturar para gerar 250 ml de solução tampão com pH 4. Então, vamos lá. Substituindo, primeiro, rearranjando matematicamente a equação. Eu passo o pKa para a esquerda da igualdade, ficando então pH menos pKa igual a log da concentração do sal sobre a concentração do ácido, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é tirar a função log. Se eu tenho função P e função log, elas são as mesmas coisas. Então, se eu tiro dos dois lados da igualdade, a equação fica igual. Isso é matemática, a gente vai ter que relembrar cálculo. Então, eu tiro o log, então fica concentração de sal sobre concentração de ácido igual a 10 elevada a diferença de pH sobre pKa. Gente, isso é matemática. Quem não lembra, vai ter que relembrar como é que faz isso pela calculadora, tá? Então, eu tenho base 10, o pH que eu quero é o pH 4 e o pKa é 4,76. Aí você vai perguntar, mas de onde veio esse pKa? Ele veio de menos log de Ka. Tá? Se eu fizer o menos log de 1,75 vezes 10 a menos 5, eu tenho 4,76. Resolvendo matematicamente, eu chego à conclusão de que concentração do sal sobre concentração do ácido é igual a 0,174. Agora eu preciso desmembrar o que são essas concentrações, né? Concentração, então, desse sal vai ser, eu posso chamar de concentração vezes o volume sobre o volume total. Aí a gente precisa relembrar da aula de mistura de soluções, onde a gente acha o número de milimol sobre o volume total da solução. Concentração do ácido eu vou chamar de CaVa sobre o volume total de solução. Quando eu jogo essa nova forma de escrever das concentrações na minha equação, eu fico com CSVS sobre o volume total sobre CaVa sobre o volume total. Matematicamente, eu posso cancelar aqui, ó, esses dois volumes total, uma vez que o número deles é o mesmo, ou seja, 250 ml. Então, eu não preciso deixar ele na minha equação. Eu chego na equação, então, de concentração do sal e volume do sal é igual a concentração do ácido vezes o volume do ácido, que é igual a 0,174, tá? Eu posso substituir as concentrações, uma vez que eu tenho as mesmas no enunciado. A concentração do ácido acético é 2 mol por litro e a concentração do acetato de sódio ela é 1 mol por litro. Logo, eu substituo a concentração do sal por 1 e a concentração do ácido por 2.
chegando à igualdade de 0,174. Para descobrir o volume de qual dos componentes que eu preciso usar, eu vou precisar criar um sistema matemático. De novo, gente, matemática lá do 2º grau, a gente vai precisar relembrar disso tudo. Então, para construir um sistema, eu preciso de 2 equações. A primeira equação que eu tenho vem lá da equação do pH. A segunda equação eu crio, uma vez que o volume do ácido mais o volume do sal, ela é igual a 250 ml, que é o volume final da solução. Com esse sistema, matematicamente, eu consigo ir resolver e chegar. Eu posso isolar aqui por essa equação, VA ou VS, tá? Aqui eu isolo VS. Vou substituindo, aqui vocês vão precisar resolver matematicamente, isso é matemática, isso não é química analítica mais, e acho um volume de sal de 64,50 ml, tá? Então, diminuindo 250, que é o volume total, de VS, que é 64,5, eu consigo achar um volume de 185,50 ml, tá? Equação matemática, gente, não tem como fugir disso, por isso que eu falo, assistam o vídeo e não deixem essa matéria acumular. Segunda forma de calcular, de fazer uma solução tampão ácida, é preparo misturando o ácido fraco e o sal do sólido, tá? O sal na forma sólida. Então, eu vou preparar 500 ml de uma solução tampão com pH 4,4 a partir do ácido acético na concentração de 1 mol por litro e do sal. Dessa vez, ele não está na forma de solução, ele está na forma sólida. K é o mesmo, a equação da solução tampão é a mesma. A gente já deduziu matematicamente que se eu tirar o log e mudar pela igualdade, assim como no exemplo anterior, eu vou ter concentração do sal sobre concentração do ácido igual aqui é o pH menos o pKa. Então, eu tenho que concentração do sal sobre concentração do ácido, ela é igual a 0,436. De novo, concentração do sal, volume do sal sobre volume total, dividido pela concentração do ácido e volume do ácido sobre o volume total, vai ser igual CS/VS dividido por CA/VA, assim como no outro exemplo, tá? Chegamos a essa conclusão dessa igualdade que eu tenho 0,436. No enunciado dessa vez, eu só tenho um líquido, uma solução em forma líquida. Então, eu tenho a concentração dela de 1 mol por litro. Então, eu substituo aqui no CA o número 1. E faço uma aproximação, uma vez que eu posso falar que o volume final da minha solução ele é dado todo pelo volume do único componente que está na forma líquida, então, que é o volume do ácido. Então, eu posso colocar que o volume final que eu quero, que são 500 ml, é igual ao volume do ácido, que é meu único componente que está na forma líquida, tá? Então, eu substituo tudo, chego à conclusão de que a concentração vezes o volume do sal, ela está dividida sobre 1, que é a concentração da solução de ácido, o volume total da solução, e eu chego ao valor lá, que já estava na igualdade de 0,436. Lá da química geral, e a gente tem usado isso até agora, quando a gente multiplica concentração em mol por litro vezes o volume em mol por litro, eu tenho o número de milimol. Então, eu tenho que concentração do sal e volume do sal é igual a 218 milimol. Mas é uma solução não é uma solução de forma líquida.
Dessa vez eu tenho o sal em forma sólida. Então, eu calculo quanto eu vou precisar colocar de massa por uma regrinha de 3. Fácil. Aqui eu tenho quantos milimol eu preciso. 218 milimol de acetato de sódio. Eu sei que a massa molecular, e isso eu vou dar para vocês, eu preciso dar uns exemplos, do acetato de sódio, ela é 82 grama-mol. Logo, eu sei que 1 mol de acetato de sódio, ele pesa 82 gramas. 1 mol é a mesma coisa que 1000 milimol, a gente só muda a unidade. Logo, se eu tiver 218 milimol, são quantos gramas? São 17,9 gramas. Ou seja, para preparar esta solução tampão, eu preciso solubilizar 17,9 gramas do acetato de sódio em 500 ml do ácido acético, 1 mol por litro. Esse exemplo é mais fácil porque a gente não cai no sistema matemático, então é um pouco mais tranquilo. Faltando, então, mais 2 exemplos de solução tampão. Então, eu vou precisar preparar agora a solução tampão. Eu não tenho mais o sal para já misturar e ter a solução tampão pronta, tá? Dessa vez eu vou misturar com a base para poder ter a formação do sal no meio reacional. Então, eu preciso preparar 100 ml de solução tampão com pH 4,5 a partir de uma solução de ácido acético 2 mol por litro e de uma solução de hidróxido de sódio. A gente resolve matematicamente para simplificar daquela forma onde eu tiro os logs da equação de pH, tá? Então, eu vou ter que concentração do sal sobre concentração do ácido é igual a 0,549. Da onde vem esse 549? Aqui, do pH final, que está no enunciado, menos o pKa, tá? Agora, eu tenho uma reação. Toda vez que eu tenho uma reação, eu preciso escrever essa reação. Não é só mais uma diluição. Então, eu tenho o ácido acético reagindo com o hidróxido de sódio, formando o acetato de sódio. Precisamos lembrar que uma solução tampão, ela é uma solução onde eu tenho o ácido e eu tenho o sal. Logo, depois de misturar, não sobra nada de base no meio reacional. Eu tenho o que no final? Eu tenho a concentração do ácido que eu adicionei, menos o que ele reagiu com a base, que é a concentração da base. E o que é que eu formei de sal? Eu formei a mesma concentração da base, uma vez que ele é o meu reagente limitante. Eu não posso ter base em solução tampão, tá? Então, eu te garanto que aqui a base é a solução limitante. Então, substituindo na equação, eu chego aqui, CbVb sobre Vt, que é o quê? Concentração do sal, agora eu chamo de CbVb. E concentração do ácido, eu chamo de CaVa menos CbVb. Eu posso cancelar o volume total e fica igual aqui, a 0,549. Gente, se vocês forem ver, eu substituí isso daqui que eu achei na reação, eu só dei o nome a eles. Eu estou dando nome aos bois para a gente poder simplificar com o que tem no enunciado. Substituindo concentração da base que eu tenho no enunciado, eu tenho 0,0,5 mol por litro. Substituindo concentração do ácido, eu tenho 2 mol por litro. A igualdade de 0,549. De novo, eu tenho agora duas incógnitas e eu tenho só uma equação. Vou cair no sistema matemático. Então, toda vez que eu tiver o preparo de uma solução tampão a partir de 2 líquidos, eu vou ter que entrar resolvendo a partir do sistema matemático. Então,
eu preciso de mais uma equação e vou ter VA mais VB igual a 100, ou seja, volume final que está aqui no enunciado, tá? Vou isolar VA ou VB, aqui eu isolo VA, mas tanto faz, vocês vão chegar no mesmo resultado final, e aqui é substituição. Vai ter que resolver matematicamente, aonde eu acho que o volume de VA é 6,15 ml. Então, para preparar essa solução tampão, eu sei que o meu volume total ele é 100 ml. Se eu acho o VB, eu tiro 100 menos VB, eu vou achar o VA. E para achar VA, se eu isolar VA, eu vou fazer 100 menos o VB. Então, para preparar essa solução tampão, eu vou precisar misturar 93,8 ml de hidróxido de sódio, 0,05 mol por litro, com 6,5 ml de ácido acético, 2 mol por litro. Último exemplo, última forma de preparar uma solução tampão, misturando ácido com a base sólida. Então, dessa vez, eu não tenho 2 reagentes líquidos, eu não caio no sistema matemático. Quando um dos meus reagentes é líquido e o outro é sólido, eu resolvo a partir daquela aproximação pelo número de mol, pela massa molecular do composto. Então, dessa vez eu preciso me preparar 200 ml da solução tampão com pH 4,3 a partir de uma solução de ácido acético 3 mol por litro e hidróxido de sódio sólido. Vamos resolver a princípio da mesma forma. Concentração do sal sobre concentração do ácido vai ser igual a 10 elevado ao pH menos o pKa. Aqui eu preciso fazer a reação, que é o ácido acético reagindo com o hidróxido de sódio. Ácido acético, qual é o número de mol dele? É a concentração vezes o volume, que eu chamo de CaVA. Número de mol da base, CbVb. A base é sempre meu reagente limitante, é a partir da concentração da base que é formado o sal, então eu posso chamar o sal de CbVb. Não pode sobrar base e o que sobra de ácido é o que eu adicionei menos o que reagiu com a concentração da base. A gente resolve matematicamente da mesma forma, então eu tenho aqui concentração do sal sobre concentração do ácido igual a 0,347. Substituo o que eu tenho de solução na concentração no meu enunciado é a do ácido, que está na forma líquida. Então, eu posso substituir Ca por 3. E eu aproximo, chamo o volume final de novo da minha solução tampão, vai ser dado pelo único componente que está líquido, que é o ácido acético. Então, eu posso chamar de VA o volume final de 200 ml. Resolvo aqui matematicamente e chego à conclusão de que concentração da base vezes o volume da base é igual a 154,6 milimol. 1 mol de hidróxido de sódio é igual a 1000 milimol de hidróxido de sódio. Então, são 40 gramas, que é o peso molecular. Se eu preciso de 154,6 milimol, eu vou pesar 6,18 gramas do hidróxido de sódio. Então, para preparar esta solução tampão, eu vou solubilizar 6,18 gramas de hidróxido de sódio em 200 ml de ácido acético 3 mol por litro. Eu não vou falar sobre diluição de solução tampão. Eu acho que o volume dessa aula é muito grande para ser dada de maneira online. Ela é bem cruel. Então, eu vou encerrar por aqui. Vou colocar os esquemas para vocês. Assistam e, se precisar, a gente tira dúvida na segunda-feira. Eu espero que a gente tire dúvida. Eu creio que quem assistiu, quem está acompanhando a disciplina, vai ter dúvida. E eu aguardo vocês na segunda-feira.
Vou postar uma segunda listinha de exercício também, naquele mesmo esquema. Quem quiser, me entrega, tá? Me envia, porque eu estou organizando quem está me entregando. Um beijo para vocês todos, um bom estudo para todos vocês. Não deixem matéria acumular. A química analítica não pode acumular, senão a gente não dá conta de estudar tudo na véspera da prova, tá bom? Beijão, bom estudo!